Enquanto mulheres negras, as nossas histórias, os nossos pontos de vista, as nossas perspectivas com relação a diversos temas que compõem a humanidade brasileira não estão presentes no audiovisual. Para a estrutura patriarcal, não nos interessa dar voz, né? É um repúdio ao feminino e é um repúdio também à raça. Porque se eu fosse uma trans e branquinha e de classe média alta, o tratamento seria outro, sabe? Eu comecei a escrever na adolescência, por volta de 15, 16 anos, poemas, e publicava na internet, no site. Depois eu comecei a escrever contos, né, narrativas curtas, e a partir da literatura eu comecei a buscar roteiros, né, de cinema. Eu procurei técnicas de escrita, de roteiros, para poder me aperfeiçoar nisso. A minha capacitação para roteiro foi a partir de um curso na internet, um curso online, à distância, que eu fiz numa escola de cinema. Foi um curso pago, inclusive não muito barato. E isso é algo que me preocupa muito, né? Porque se você não tem acesso, se você não tem o recurso, você não acessa esses cursos. Então, eu sou atriz e artista visual e pela quantidade de papéis medíocres que me eram propostos no cinema, eu acabei ficando afim de escrever os meus próprios papéis. Na verdade, não deveria ser um privilégio estar num espaço como esse ou ter um privilégio de poder construir uma narrativa, construir uma imagem, enfim, o que seja. A sociedade é que acaba colocando a gente meio para lá porque para a estrutura patriarcal não nos interessa dar voz. O corpo da mulher negra, sobretudo, é hipersexualizado, é silenciado, é mutilado e a sexualidade dela está num lugar fixo. Isso tira a humanidade das mulheres negras. Por isso que me interessa contar uma outra perspectiva no cinema. Nova poesia é antiga poesia, eu me fiz sozinha, força feminina, haha. Escrevo sem ter linha, escrevo torto mesmo, escrevo todo, eu falo todo pra seu desespero. Eu falei, nossa, mas a minha história é ela que eu quero contar. Porque travestis, transexuais, elas se dão sempre em temas quando se trata de violência, de AIDS, HIV/AIDS, de prostituição. Carrega muito esse estigma. Mas a história positiva da mulher trans, a história, por exemplo, de que ela é possível adentrar em determinados espaços, de que ela pode ser uma psicóloga e de que ela pode... Ninguém conta isso. Entrei na universidade, não foi fácil adentrar na universidade também, porque eu não acreditava em mim antes. Eu não era essa pessoa que eu estou aqui hoje conversando contigo. Na verdade, eu acho que todo mundo se transforma. Mas eu acredito que o que passou dentro de mim é, de fato, tem uma palavra, esse tem nome, que é empoderamento. Somos nós que transgredimos, sabe? É você lutar contra um sistema que é totalmente todo contra você. E você só tem você para lutar mesmo. Ninguém tinha faculdade, eu fui a primeira da família inteira. Na hora que eu vou para a faculdade e que eu formo, nenhum dos meus primos tiveram mais dúvida de que eles poderiam. Aos 31 anos eu então me formo como historiadora, professora de história. O tempo passa, o tempo voa. Com 42 eu vou trabalhar no Centro de Referência Audiovisual, que é o CRAV, da Prefeitura de Belo Horizonte. E aí então eu descubro o audiovisual como possibilidade concreta de ser manuseada. Fiquei enlouquecida. Meu Deus, se eu tivesse esse conhecimento aos 20, eu não teria dúvida, eu teria feito faculdade. O nó de uma sociedade racista como a nossa brasileira, como todas as sociedades que foram fundadas a partir, né, da colonização e a partir da escravidão, é que ela ainda não consegue perceber, ou, né, eu não sei por que razão, é que somos todos seres humanos.
todos. E aí, em função disso, temos todos os mesmos direitos. Essa é a grande luta. É inadmissível que nós, artistas negros, não tenhamos as mesmas oportunidades que os demais artistas no Brasil. Por quê? A carne mais barata do mercado é a carne negra. Recebi um convite de um amigo meu, cineasta negro, e ele me convidou para escrever um roteiro com ele. E aí, nessa troca, a gente conseguiu produzir um filme só com pessoas negras para contar a história de uma mulher negra refugiada da Gâmbia. E aí, quando a gente conseguiu fazer esse filme, a gente percebeu o quanto a experiência dela se vê na tela e dela ser protagonista do filme, que falava da própria história dela, mudou a vida dela. Aí eu entendi que ali o cinema era uma ferramenta não só artística, mas sobretudo de promoção de vida, né? De promoção de bem-estar, de saúde, porque ela conseguiu se ver na tela, ela se conseguiu ver potente, então ela saiu de um processo de depressão na qual ela se encontrava e a vida dela mudou depois desse filme, porque a gente ganhou prêmio e ela pôde ser vista, ela pôde ser reconhecida, para além de ser uma mulher refugiada. Madeira e sal empesteiam esse lugar. Basicamente, as inspirações vêm a partir do conhecimento de experiências de vida de outras mulheres negras, as mulheres que não tiveram suas histórias registradas da maneira que elas mereciam. E aí, nesse sentido, eu tenho descoberto que é um espaço de poder fazer jus à potencialidade que foi a vida dessas mulheres. Então, para ti é uma questão de militância? Militância militância, mas para mim militância é um projeto de vida, né? É poder garantir que outras vidas não sucumbam. Como que uma pessoa trans expulsa de casa e vivendo na prostituição se qualificou? Se qualificou de quê? Da vida, com a escola da vida? Você coloca essas pessoas ali e quando elas vêm depois à busca de um emprego formal, ou de ser uma roteirista, ou de ser uma cineasta, ou do que quer que seja, as pessoas falam, mas o problema não é o preconceito, não é a transfobia, é que ela não tem capacidade, ela não está preparada, sabe? É isso que é o aprisionamento social. Você retira dela a possibilidade dessas mulheres exercerem de uma forma efetiva seus sonhos e depois você justifica que não pode dar porque ela não tem. E daí só fortalece mais e me comprova o que eu já pensava, né? É um repúdio ao feminino e é um repúdio também à raça. Porque se eu fosse uma trans e branquinha e de classe média alta e com poder aquisitivo, eu saberia que o tratamento seria outro, sabe? Eu vejo o cinema majoritariamente branco, né? Extremamente homogêneo. E principalmente nos filmes em que são investidos maiores recursos. Os editais, eles tendem a seguir um padrão de eleição, de escolha dos projetos. E na maioria das vezes são projetos que têm a mesma narrativa homogênea e hegemônica de priorizar a branquitude. Paralelo a isso, existe um cinema negro muito combatente, muito importante, que faz esse contraponto. A gente tem que entender a estrutura de se fazer um projeto. E às vezes é difícil, né? Ainda mais quando se vive na margem desse tipo de conhecimento. Mas as políticas de incentivo desenvolvidas, principalmente pelo o movimento de mulheres negras e de negros em Pernambuco, fez com que o edital assimilasse questões raciais como pontuativas. É claro, nada é dado de graça, é porque as mulheres negras, antes de nós, já estavam lutando por isso. O espaço de cinema é mais um espaço que escancara nas nossas caras o não lugar, né? O não lugar que as mulheres negras
historicamente vem ocupando. Olha aqui, minha filha, pescoço sabe muito bem quem tu é, piriguete vadia, tá? Sabe mesmo. Reconheço na escrita uma ferramenta de poder construir outras narrativas que deem um sentido mais positivado à minha experiência, ao meu corpo, à minha autopercepção, à minha autoimagem, sobretudo à minha autoestima. Enquanto povo negro, enquanto mulheres negras, as nossas histórias, os nossos pontos de vista, as nossas perspectivas com relação a diversos temas que compõem a humanidade brasileira não estão presentes no audiovisual. Eu me lembro de ter participado de uma mesa, ter acompanhado uma mesa, onde um diretor de uma grande emissora no Brasil dizia que não se tinha personagens negros nas telenovelas, nas novelas e nos filmes, porque o roteirista não especificava a cor daquele personagem. Eles vão sempre buscando argumentos que legitimem a nossa invisibilidade. Isso não é correto. Sempre tendo como protagonista as pessoas negras, que eu acho que é importante por uma questão não só de representatividade, né, mas de um lugar que é nosso por direito mesmo. A afirmação da humanidade negra e da cultura negra. The only thing that separates women of color from anyone else is opportunity. Para tratar das nossas dores, a gente precisa se ver em outros lugares, né, de outras formas. E a ficção é uma ferramenta que proporciona desenhar e inventar essas outras histórias. Então, quando a gente assumir esse lugar de autoria dessas outras imagens, eu acho que fazer cinema vai vir a ser um espaço de cuidado também. Eu quero que os filmes consigam falar sobre coisas que às vezes são pouco trabalhadas, pouco evidenciadas, que não tem na luz. E a partir daí eu trago questões sobre sexualidade da mulher negra, trago questões sobre afeto, romance, que nem tudo é segregação, nem tudo é exclusão e se tornar invisível, sabe? Eu quero trazer uma outra mulher negra. Eu acredito que contar a história é mostrar para as pessoas que elas são capazes. Não apenas de também vir para dentro do cinema e contar a história delas, mas de como trabalhar, estar por detrás também das câmeras e fazer com que outras pessoas como eu possam contar a sua história. E aqui eu já estou falando de mulheres trans também. Então, todos os meus trabalhos, eles falaram, falam e vão falar sobre o povo negro no Brasil. Esse grito não é de hoje, já tem mais de 500 anos e vamos continuar lutando. Porque escrever, compor, cantar, dançar, atuar, dirigir, realizar é coisa de preta.